Olá, eu sou o Giovanni de Souza. Hoje são 16 de abril de 2021, são 21 horas e 5 minutos. Lição 7 da classe de adultos, o ministério de profeta. Começando respondendo ao nosso questionário, resposta número 1. O profeta do Antigo Testamento era a pessoa encarregada de falar em nome de Deus. Resposta número 2. O profetismo foi um movimento que surgiu no período aproximado do século 8 antes de Cristo, tanto em Israel quanto em Judá. Resposta número 3. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Resposta número 4. Seu ofício consiste em proclamar e interpretar a palavra de Deus por vocação divina, com vistas à admoestação, exortação, ânimo, consolação e edificação da igreja. Resposta número 5. A simplicidade e o amor. Texto áureo. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. 1 Coríntios capítulo 22, versículo 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28. Verdade prática. O ministério de profeta é fundamental para a Igreja de Cristo nos dias atuais. Lembre-se que é o ministério e não o ofício. O ofício de profeta, no caso é o ministério do profeta e não o ofício de profeta, E também não é também a questão da dança profética, Que muitas igrejas usam essa questão da dança profética para querer profetizar alguma coisa, mas na verdade, não sei em todos os casos, mas na maioria dos casos, nada mais é do que apenas uma apresentação sem nenhum cunho espiritual. Introdução. O ministério de profeta é altamente importante para os nossos dias, pois, de acordo com o ensino dos apóstolos, tal ministério tem um valor excelso para a igreja de qualquer tempo e lugar. O ministério profético, que continua, lembrando que não existe mais profeta como ofício, mas o existe como ministério. Isso porque Mateus 11:13 diz que a lei e os profetas profetizaram até João Batista, como diz Mateus 11:13. Pois bem, a igreja hoje sempre passará por situações adversas, como é o caso hoje. O dom da profecia, ou o ministério profético, vai exortar, edificar a igreja, esclarecer a igreja. Veremos nesta lição a importância desse ministério profético. O profeta do Antigo Testamento, aqui temos o conceito, O profeta do Antigo Testamento era a pessoa incumbida para falar em nome de Deus. O Altíssimo fazia dele o seu porta-voz, um embaixador que apresentava os interesses do reino divino na terra. Em outras palavras, Deus falava ao profeta e o profeta levava para as pessoas. Aqui está, por exemplo, uma diferença entre sacerdote e profeta. O profeta, Deus falava ao profeta e o profeta falava ao povo. O sacerdote, as pessoas, o povo falava ao sacerdote e o sacerdote falava a Deus. Então o profeta, aqui no Primeiro Testamento, nos dá essa ideia, de que Deus falava para o profeta quais eram os desígnios de Deus, qual era a vontade de Deus numa determinada situação, e o profeta falava ao povo. E o povo, claro, tinha aquela ideia de obedecer ao profeta. É claro que vemos que nem todos obedeciam, Até hoje é assim e sempre será. Haverá sempre aquelas pessoas rebeldes que não ouvem a palavra do Senhor e por isso não prosperam, A Bíblia diz para obedecer os profetas do Senhor que prosperareis, e por isso que o povo não prospera, muitas das vezes porque não ouve, hoje, até mesmo nos dias de hoje, a questão profética, a questão do falar de Deus, Deus fala, Deus instrui, mas as pessoas estão distantes do Senhor, não querem aprender com Deus da palavra, o Deus da profecia, Estão distanciados da presença de Deus, da vontade de Deus. Deus manda fazer algo e as pessoas preferem fazer justamente o contrário. Vemos, por exemplo, aqui o caso de Samuel, Eliseu, Elias, Uda, Isaías, Jeremias e Daniel. É um dos profetas, a questão dos profetas do Primeiro Testamento. O ofício.
Contudo, após a divisão do reino de Israel, o profeta passou a ser perseguido, pois sua profecia confrontava diretamente a prepotência da nobreza, a dissimulação dos sacerdotes e a injustiça social. Vemos que no Primeiro Testamento existia esta questão do profeta, né? Por quê? Porque o profeta, ele confrontava diretamente a prepotência da nobreza, as pessoas nobres, os reis, né, por exemplo, a dissimulação dos sacerdotes. Os sacerdotes se faziam de dissimulados, porque nem todos os sacerdotes que tinham o ofício de sacerdote faziam o que era direito aos olhos do Senhor. Vemos, por exemplo, a questão de Eli, né? Eli era sacerdote, tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. Esses 2 faziam o que queriam dentro do templo, na tenda ali, e o pai sabia e não repreendia nem eles, nem como filhos e nem como servos, né? No caso, ele como profeta, como sacerdote, ele deveria, né, repreender ali os filhos e não repreendia, e também como pai também não repreendia. Então, por aqui a gente vê a dissimulação do profeta Eli, né? A falta de firmeza, a falta de coragem, né? A falta de posicionamento ali na família, no caso com os filhos, diante do Senhor. E também tinha a questão social, né? Tinha muita injustiça social. E hoje não é muito diferente. Vemos às vezes como Deus usa alguém em profecia para falar à igreja ou a uma pessoa específica. Qual é a tendência? Às vezes as pessoas até ali na hora, não, eu vou aceitar porque isso veio de Deus. E sabe que veio de Deus. Na hora ali, diante dos homens, diante da igreja, até diz que vai fazer o que Deus mandou. Mas na verdade é uma realidade bem diferente, né? Acabam se afastando da vontade de Deus. Então é por isso que muitas das vezes o profeta do Primeiro Testamento era perseguido, porque ele confrontava a vontade do homem, né, para passar ali a vontade de Deus. Hoje, da mesma maneira, a profecia, a palavra do Senhor, ela vai sempre confrontar a nossa zona de conforto, né? Vai sempre nos afrontar, vai sempre nos mostrar o nosso erro, o nosso pecado. E nem todo mundo tem a humildade para receber essa repreensão do Senhor. O profetismo. O objetivo desse movimento era restaurar o monoteísmo hebreu, combater a idolatria, denunciar as injustiças sociais, proclamar o dia do Senhor e reavivar a esperança messiânica. Foi nesse tempo que os verdadeiros profetas em Israel foram cruelmente surrados, presos e mortos. Veja aqui a questão da perseguição aos profetas devido à questão do profetismo, que foi um movimento que surgiu no século VIII a.C. Então vemos que as pessoas tinham aquela questão de continuar vivendo na idolatria, não queriam se voltar para Deus, não queriam se arrepender dos seus pecados, queriam continuar vivendo uma vida perdida, uma vida de idolatria. Então veja que aqui, até as diferenças sociais também, ninguém queria repartir o pão, vamos assim dizer, né? Então veja que há sempre uma perseguição, houve uma perseguição aos profetas do Senhor, nos dias atuais também. Aqui eu estou falando nos dias atuais como ministério, não como ofício, é bom deixar isso claro. Então, se porventura Deus usa você em profecia, ou mesmo dentro da palavra, e as pessoas vêm contra você, glorifica o nome do Senhor, porque assim você saberá que você está no caminho, porque você está falando contra o pecado, contra a idolatria, contra a luxúria, contra a glutonaria e tantos outros pecados que levam à perdição. Como diz lá Lucas capítulo 21, versículo 34, Jesus proferindo a sua palavra. Síntese do tópico 1. Os profetas do Antigo Testamento falavam em nome de Deus, em primeiro lugar para a nação de Israel e em segundo para povos estranhos. No frigir dos ovos, vamos dizer que os profetas falavam para todos, tanto para os de Israel quanto para os estranhos, ou seja, tanto para os de dentro quanto para os de fora. Isso também vale para os dias de hoje. Às vezes o Senhor fala na igreja, mas não é somente para a igreja, né? Às vezes também abrange até outras nações, outras pessoas, até o ímpio, né? O ímpio não, o incrédulo. Eu não gosto muito de usar essa expressão ímpia, né? Eu prefiro usar a expressão incrédula, me parece
ser mais justo, porque nem toda pessoa que não aceita Cristo não é necessariamente ímpia, porque ímpio é aquele que produz impiedade, é uma pessoa ruim, é uma pessoa que não tem amor no coração e coisas do tipo. O incrédulo é apenas aquela pessoa que não crê. Então eu prefiro mais a expressão incrédulo. O profeta no Novo Testamento. A Bíblia afirma que os concidadãos dos santos e da família de Deus estão edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Aqui a Bíblia denota a importância do ministério de profeta na liderança da igreja do primeiro século. A família, os santos, todos nós estamos edificados em Deus e precisamos ter aquele fundamento dos apóstolos e dos profetas, os ensinamentos de Cristo, a palavra do Senhor. Precisamos a cada dia mais ter essa importância, né, do profeta aqui para os nossos dias, até no Novo Testamento, nos nossos dias, ter a Bíblia. A Bíblia é a maior profecia, então nós devemos continuar pregando a palavra e pregar a palavra e viver a palavra, viver o que a Bíblia diz, né? Muitas das vezes as pessoas se questionam sobre um determinado assunto e quer perguntar para o especialista A ou o especialista B o que ele acha da situação, mas se esquece de perguntar o que a Bíblia diz sobre isso. Então é claro que nós sabemos, né, que tem a questão dos profissionais, dependendo da área a qual você está fazendo um questionamento, e claro, ele tem todo o valor, né, o profissional tem todo o valor, mas é importante para nós compreendermos o que é que a Bíblia diz sobre o assunto, porque se um especialista fala uma coisa e a Bíblia diz outra, vale o que a Bíblia diz. O ofício do profeta neotestamentário. Era dever do profeta no Antigo Testamento, no Novo Testamento, assim como para o Antigo Testamento, desmascarar o pecado, proclamar a justiça, advertir do juízo vindouro e combater o mundanismo e frieza espiritual entre o povo de Deus. Por causa da mensagem de justiça que o profeta apresenta em tempos de apostasia e confusão espiritual, inclusive na igreja, não há outro jeito. Ele fatalmente será rejeitado e perseguido por muitos. Então aqui vemos que mais uma vez aqui a questão do ofício do profeta. O profeta sempre será rejeitado pela maior parte das pessoas. É claro que algumas pessoas estarão de mãos dadas com ele, como é a questão dos salvos, mas muitas pessoas irão contra ele justamente pela questão dele desmascarar o pecado. Na verdade, as pessoas não querem ter o seu pecado em via pública, né? Mostrar a todos, né? De uma forma direta, que todos saibam do seu pecado. Querem viver uma vida de pecado escondido, né? Às vezes querem até cantar na igreja, pregar na igreja, até pastorear a igreja, mas querem viver uma vida de pecado às escondidas. E o profeta, ele deixa isso claro, isso traz isso à tona. Então veja que aqui a questão também do mundanismo. Quantas das vezes o mundo está entrando na igreja? Por quê? Porque as pessoas estão dando ocasião ao mundo, não quer transformar o mundo pelo seu entendimento, como diz Romanos 12:2. Então veja que aqui há sempre uma contramão. Por quê? Porque o profeta vai sempre apontar sobre o pecado. Então as pessoas vão sempre ficar contra o profeta, é claro, excetuando os salvos. Os salvos estarão sempre do lado do profeta. Porque quando o profeta falar da parte de Deus, é claro, até porque existem também as falsas profecias, os falsos profetas, né? Isso a gente precisa também ficar bem atento quanto a isso. O objetivo do dom ministerial de profeta. Ou seja, o profeta é chamado por Deus a levar a igreja de Cristo a uma plena maturidade cristã, pois como um organismo vivo, a igreja, o corpo de Cristo, deve desenvolver-se para edificação em amor, para que tal seja uma realidade. Os profetas do Senhor devem desempenhar suas funções capacitando e dirigidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é quem deve capacitar e dirigir o profeta. E este tem que ter uma mensagem que vai edificar a igreja, vai trazer uma maturidade plenamente cristã para a igreja, vai ter o seu fundamento, a sua edificação no amor, vai falar com clareza, com amor, para que a igreja de Cristo venha crescer a cada dia mais dentro da palavra.
Síntese do tópico 2. Os profetas em um Novo Testamento desempenhavam um importante papel de liderança nas igrejas locais. Discernimento, discernindo o verdadeiro profeta do falso. Simplicidade versus arrogância. Duas características do verdadeiro profeta são a simplicidade e o amor. Ainda que a palavra seja de juízo, o coração do profeta transborda de amor e sua conduta simples demonstra a quem ele está servindo, o Deus de amor. Veja que muitas das vezes, boa parte das vezes, a maioria mesmo, das vezes que Deus usa alguém em profecia, é sempre uma palavra de correção, é sempre uma palavra que vai trazer a responsabilidade à igreja, que vai cobrar um posicionamento de uma forma, vai sempre apontar um pecado, vai sempre trazer a responsabilidade. Então é sempre uma palavra firme, né? Ou, em outras palavras, é uma palavra mais dura, né? Entretanto, você verá que a mensagem, apesar de ser firme, né, uma palavra de juízo, o coração do profeta estará transbordando de amor. E você verá a vida cotidiana desse profeta, que é uma vida pautada no amor, na simplicidade. Aí você vê que de fato ele está servindo ao Deus de amor. Porque uma coisa é as pessoas falarem que vivem de amor, uma outra coisa é viver de amor. Falar de amor não é difícil, bem difícil mesmo é viver o amor em si, na sua totalidade. Então veja que aqui há uma diferença entre o profeta de Deus e o profeta que não é de Deus. O profeta de Deus, ele sempre será de uma forma simples, né? Ele terá uma vida humilde, né? De simplicidade e amor. Lembrando, aqui simplicidade e humildade não quer dizer necessariamente uma vida sem algum luxo, vamos assim dizer, né? Não é que a pessoa tem que ser pobre, né? Não é isso. Haverá em alguns casos profetas que têm uma vida estabilizada, uma vida até mesmo financeira muito elevada. Mas aqui a ideia aqui de simplicidade e humildade é em Cristo Jesus. Pelos frutos o conhecereis. Uma advertência séria de Jesus para os seus discípulos foi acerca da precaução com os falsos profetas. Como reconhecê-los? Jesus disse que os reconheceríamos pelos seus frutos, pois o resultado ou fruto do que o profeta diz e faz revela o seu caráter. Logo você conhecerá de onde procede a árvore, o profeta. Certamente quando você era garoto, um pouco mais moço, isso vale mais para nós, os homens, não vale muito para a parte feminina. Claro, algumas exceções, mas geralmente é mais para nós, os homens. Quando nós somos garotos, nós tínhamos, né, o hábito, pelo menos eu tinha esse hábito de tacar pedra nas árvores do vizinho para assim pegar alguma fruta, porque eu sabia que a fruta era boa. Aqui nós temos dois pareceres. Então, no caso, se você é um profeta e as pessoas tacam pedras em você, entenda, é porque você está dando fruto. E o seu fruto é bom, é por isso que as pessoas tacam pedra. E a segunda questão é que o que Jesus disse, conhecereis a árvore, não é pelo dom da árvore, é pelo fruto. Então alguém pode estar na sua igreja, um profeta aqui especificamente, falando coisas de repente até aparentemente boas, mas que na verdade não é de Deus. Porque você vê a vida do profeta, você vê como ele procede. Então você vê que pelo fruto conhecereis a árvore e não pelos dons. Há muitas pessoas que às vezes na igreja é uma bênção, mas em casa só o sangue de Jesus. Então veja que aqui, pelos frutos, nós os conheceremos. Nós saberemos quem é o profeta de Deus e quem não é. Uma outra questão também para saber quem é o profeta de Deus ou não, é porque se porventura ele é um profeta que fala coisas que não está pautada na palavra, que a Bíblia não está de acordo, então ele não é de Deus. Por mais que a profecia seja aparentemente boa, alegre para todos, mas se a palavra do profeta não é compatível com a palavra de Deus, então esta palavra não é de Deus, porque todo profeta que fala as coisas de Deus, ele certamente terá a Bíblia como pauta. A pauta dele será a base, nem a pauta, a base dele é a palavra. Então, a profecia que vai contra a Bíblia, ela não é de Deus.
Ainda sobre o falso profeta. Apesar de o falso profeta ser arrogante e iníquo, ele fala com grande eloquência, e isso basta para que ele seja tido como verdadeiro? Quantas pessoas você já viu na sua vida que é eloquente, ou seja, fala com muita desenvoltura, fala bem, se pronuncia bem, é bom articulador? Isso não quer dizer que ele seja um bom profeta. Isso quer dizer apenas que ele é um bom articulador. Então veja Moisés, por exemplo, é contraditório, né? Moisés disse em Êxodo, capítulo 5, versículo 3, parece? É 3, 5, me fugiu agora. Que ele não era eloquente. Isso era verdade, né? Ele, de fato, ele não era muito eloquente. Eu vou deixar a referência certinha aqui na descrição, porque agora me fugiu mesmo. Então veja que ele não era eloquente. Isso era verdade, poderia ser verdade. Então nem todo mundo que é eloquente está falando a verdade. Moisés não era eloquente, mas dizia a verdade. Então você vê a diferença. Então nem todo aquele que fala de uma forma articulada, fala bem, quer dizer que é bom, não. Abre o olho. Síntese do tópico 3. Uma das formas de reconhecer o falso profeta é identificar a sua arrogância e a podridão dos seus frutos. Conclusão. Acabamos de estudar o exercício do ministério de profeta no Antigo e no Novo Testamento. Vimos que tal ministério, juntamente com o dos apóstolos, era um dos pilares da liderança da igreja do primeiro século, apesar de, ao longo da história da igreja, o ministério de profeta ter perdido a preeminência. Sabemos o quanto ele é importante para a vida espiritual da igreja de Cristo. O profeta do Senhor, com autoridade e sabedoria divina, deve desmascarar as injustiças, o falso profetismo e primar pela edificação da igreja do Senhor Jesus, que Deus levante os legítimos profetas. Então, que nós venhamos a cada dia mais ter no nosso coração essa questão de estar sendo usado por Deus. Que nós venhamos a cada dia ter no nosso coração, na nossa mente, a vida pautada na palavra, para que quando nós formos chamados para ministrar a palavra do Senhor, venhamos falar da palavra. Se Deus nos usar na profecia, que seja uma profecia da parte do Senhor, porque verdadeiramente a palavra de Deus vai se cumprir. Haverá falsos profetas, mas que não seja eu ou você. Essa parte da palavra não deve ser realizada na nossa vida, não deve ser realizada na nossa vida, que seja com outras pessoas, não em nós, que nós venhamos ser verdadeiros na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós venhamos a cada dia mais estar ouvindo a sua palavra, obedientes à sua palavra, que a profecia da palavra seja maior em nossa vida, que nós venhamos a cada dia mais ter no nosso coração o desejo de estar apegados à palavra do Senhor, porque nesses dias trabalhosos que têm acontecido, as pessoas estão se deixando levar por tudo com coisas que não são de Deus, com coisas que a Bíblia não diz, com situações que não tem pauta na palavra, não tem base bíblica para se afirmar isso ou aquilo, que nós viemos ser estudiosos da palavra, ser obediente à palavra, viver a palavra, que ela seja de fato a nossa regra de fé e prática, ou seja, crer na Bíblia e praticar o que ela diz, e não praticar o que ela não diz, que nós venhamos a cada dia mais ter o ministério de profeta na nossa vida, de falar a palavra do Senhor, ser diretamente usado por Deus em sua palavra, que nós não venhamos ter arrogância no nosso coração, mas que nós venhamos ser simples, humilde e ter a nossa vida em amor. Amor ao próximo, amor a Deus, amor à sua palavra. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula e não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!